Boa noite, amigos. É com grande alegria que novamente aqui estamos, né, reunidos. Primeiramente, sempre para agradecer a Deus por essa possibilidade de encontro, ao nosso Pai de amor e de misericórdia, e ao convite também à TV Chico Xavier, que nos possibilita de forma online, através desses recursos, né, nos unirmos para o estudo e para conhecer um pouco mais do entendimento da fé com o olhar da doutrina espírita. Como é sempre de costume, nós vamos dar início a uma leitura visando a harmonizar, né, nossas mentes, nossos corações para esse momento. Escolhemos hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, um capítulo que tem como título Em Ti Mesmo. A mensagem de Emmanuel que ele utiliza para iniciar uma passagem também de Paulo, que diz assim: tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Ele nos diz assim: olha, no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem que cumprir face a Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Com essa lindíssima mensagem, né, do Espírito de Emmanuel, possamos dessa maneira, assim, pedir proteção a Deus, pedir que na presença, né, sua, que se faz através dos mentores e guias espirituais, possamos conseguir que as nossas mentes e corações trabalhem em uníssono, trabalhem de forma harmoniosa, buscando compreender a lição, seu significado mais sublime e espiritual. E assim possamos alimentar a nossa alma. Que possamos dizer sempre, em nome de Deus, permita-nos, Senhor, a lição e o entendimento no dia de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos assim continuar, companheiros, os nossos estudos, em que realizamos como subsídio no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas,
Já estamos há alguns dias, né, algumas semanas, trabalhando sobre os vários tipos de gradações da fé que Kardec tão belamente nos elucidou, nos esclareceu, e vamos continuar na fé humana e a fé divina. Vamos ler um pequeno trecho para partirmos das nossas singelas reflexões. A fé humana e a fé divina. A fé é humana ou divina conforme o homem aplica as suas faculdades às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve chegar ao objetivo. E essa certeza lhe dá uma força imensa. Bem, então percebemos aqui que a fé humana é aquela que utilizamos para as satisfações das nossas necessidades da matéria. Ela é concentrada também nos interesses materiais e da subsistência do corpo físico. Nós estamos encarnados, nós precisamos viver, nós precisamos realizar no mundo da matéria. Diante disso, né, quando a gente fala, nós estamos encarnados, né, nós estamos num corpo, mas eu sei que eu não sou um corpo, sou um espírito imortal. Eu sei que o objetivo divino para o espírito imortal é a perfeição. Nós sabemos que todos fomos criados pelo Pai da mesma maneira, do mesmo ponto, do mesmo início, simples e ignorante. E que possuímos, né, dentro das nossas almas, nós possuímos em estado virtual todos os germes do desenvolvimento futuro. Se encontram dentro de cada um de nós. Nós estamos destinados a conhecer tudo, a adquirir e possuir, a realizarmos as nossas conquistas. Então, nós possuímos, são as potências da alma, em germe. Né? Estão ali para serem o quê? Desabrochadas, desenvolvidas, as potências intelectuais e morais. Por isso que no Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 17, ele relata que Jesus nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, essa potência está dentro da gente, para a gente desabrochar. E qual a maneira que nós poderemos colocar essas potências internas para desabrochar? Não somente, né, desabrochar de uma forma comum, mas direcionando essas potências para um objetivo elevado com Cristo. Nós sabemos, já por inúmeros estudos, que isso ocorrerá pela nossa vontade disciplinada no bem, pelos nossos esforços, sacrifícios e muita perseverança. Isso não se dá de uma hora para outra e de forma de improviso. Isso irá ocorrendo por diversas reencarnações. Vamos pensar, nesse momento, na importância dessa fé humana. Porque às vezes a pessoa fala assim: o importante é confiar em Deus. E o resto vem. E o resto acontece. Eu não preciso acreditar em mim. Não tem gente que pensa assim? Não. Vamos parar para pensar aqui. A importância da fé humana. Porque se Jesus nos fala que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, eu preciso confiar em mim, que ele está dentro de mim. O problema é saber como é que eu faço para desabrochar. Tem uma pequena história que fala de um viajante que ele estava caminhando, né, pelas margens de um rio, né, e ele queria chegar do outro lado da margem, que era o seu destino. E ele ficou ali olhando, fixando no horizonte como é que ele ia ultrapassar aquela margem. Nesse momento chega um homem que ofereceu para transportá-lo. Era um barqueiro.
apresentou-lhe um pequeno barco, né, envelhecido já, e que ele iria transportá-lo, fazer aquela travessia. E ele reparou que naquele barco existiam dois remos de madeira, bem velhinhos já. E ali o viajante ficou olhando aquele barco e percebeu que tinha alguma coisa escrita ali em cada remo. E reparou, eram realmente duas palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar. E no outro remo tinha a palavra agir. Não conseguindo conter a sua curiosidade, perguntou então qual a razão daqueles nomes tão originais, né, dado ao remo, né? Os remos tinham nome. Então, o barqueiro falou assim: vou te mostrar. Pegou o remo, no qual estava escrita a, a palavra acreditar, e começou a remar com toda a força. Então, nesse momento, o barco começou a dar voltas, sem sair do lugar que estava. Depois, então, ele pegou o outro remo que estava escrito a palavra agir e remou com todo o seu vigor. Novamente, o barco girou no sentido oposto, mas não foi adiante. E, finalmente, então, o barqueiro segurou os dois remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou ali através das águas e chegou calmamente à outra margem do rio. Foi no momento que o barqueiro disse ao viajante: esse barco pode ser chamado de autoconfiança. E a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue e atinja a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, porque senão o barco vai ficar rodando em círculos. E preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir, acreditar, então, é impulsionar os remos com força e vontade nas nossas vidas, superando as ondas, os vendavais, e não esquecer também que, vez por outra, iremos encontrar as marés contrárias e precisaremos remar contra as marés. Essa história, né, nos faz, primeiramente, parar para pequenas reflexões, digamos assim, o exercício de nos perguntarmos se nós já acreditamos nas nossas possibilidades de realização. Nós já acreditamos nisso? Que nós somos capazes de realizar? E se nós já somos capazes de despertar essas potências que dormitam dentro da nossa alma, elas estão dentro da gente, nós já somos capazes disso? Então, será necessário acreditarmos que somos capazes para que, juntamente, possamos agir no campo das ideias, dos pensamentos, da materialização dos nossos bons desejos. Tudo aquilo que ocorre no campo da matéria, ela inicia primeiro no campo das ideias. Primeiro você tem uma ideia, primeiro você pensa, você começa a dar forma, a cristalizar aquele pensamento. Nós sabemos que o pensamento, ele se coloca na matéria, ele se materializa de tanto pensarmos naquilo, acreditando e agindo para aquela ocorrência. Então nós ficamos pensando, será que em nossas vidas estamos realmente remando com firmeza para atingirmos nossos objetivos? Será que o barco da nossa autoconfiança, será que ele não está parado lá no meio do nada? Às vezes a gente se vê ali meio parado no meio do nada. Nem vai para um lado, nem vai para o outro. Muitas vezes fazendo um círculo, né, sem sair do lugar. Pensando uma hora numa coisa, outra hora na outra. Nem acredito naquilo que sonha, nem
nem se coloca a materializar, e a nossa autoconfiança fica ali meio parada, estagnada. O que Jesus, né, nos exemplificou com isso? Em tudo na vida nós vamos buscar o exemplo de Jesus. Não é assim que a gente tem que raciocinar? Então a gente vai buscar lá Jesus. Jesus, ele é o nosso pastor. Qual o objetivo que ele tinha? Da mesma forma lá que o viajante queria chegar do outro lado da margem, qual era o objetivo de Jesus? Nos conduzir amorosamente ao Pai. E o que ele fez para que isso ocorresse? Né? E continua fazendo para que isso ocorra? Ele, como método, ele busca nos libertar da nossa própria ignorância. Isso é um dos métodos que ele utiliza, a libertação da nossa ignorância, através dos seus ensinamentos. Então, inicialmente, ele nos vai falar de um pai, vai nos apresentar um pai amoroso, bom, justo, porque nós tínhamos medo de Deus. Nos foi apresentado um Deus vingativo, um Deus cioso. Então, ele nos apresenta, né, a paternidade divina, um pai bom, um pai que nos ama, que nos quer o melhor. Ele vai apresentar as leis desse pai, as leis divinas. Nos vai falar sobre amor, da importância de aprendermos a amar, no sentido de confiar nesse pai. A gente, quando ama alguém, a gente confia. Como é que a gente vai amar a Deus e também não atendendo aos seus ensinamentos? Quando a gente ama alguém, a gente confia naquilo que o outro nos ensina. Então a gente confia nas leis de Deus. Não tem como amar a Deus desagradando a sua obra. Então Jesus vai nos falar desse amor com Deus, vai falar desse amor com a gente mesmo, não vai? Amar ao próximo como a si mesmo. E esse próximo. Nós vamos falar sobre esse próximo. Então ele busca que nos socorra com esses ensinamentos. Então nós perguntamos, mas Jesus não confiava em Deus? Precisava de todo o restante? Ele confiava em Deus. Olha só, Jesus confiava em Deus, mas ele também confiava na capacidade dele como mestre. O único adjetivo que Jesus não aceitou foi o de bom. Quando chamaram ele de mestre, bem dizes, sou o mesmo mestre. Né? Ele sabia que ele era um mestre, ele é aquele que ensinava por excelência. Então ele confia na sua capacidade de ensinar através do seu próprio exemplo. Ele nos disse lá, foi anotado no Evangelho de São João, lá no capítulo 14, quando ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, tende fé em Deus e tende fé em mim também. Olha só, tende fé em Deus, mas tende fé em mim também. Ele fala, quer dizer, ele confia nele. No momento que ele fala para a gente ter fé nele, é porque ele confia. Quando a gente fala para o outro assim, confia em mim. Eu conheço esse caminho, vamos por aqui. Confia em Deus, mas confia em mim também. Eu também tenho que confiar. Depois, lá em João, no capítulo 16, ele disse assim, olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando ele fala eu venci o mundo, significa que ele agiu no mundo. Ele acreditou em Deus e venceu o mundo com as suas aflições. Então, Jesus ele vai agir no mundo e no nosso mundo interior com todo o seu amor. Ele nos vai despertando para o entendimento desse amor pleno, né? Do amor verdadeiro. Por quê? Porque ele acredita nele, mas sempre guardando a confiança, acima de tudo, em Deus, no Deus Pai. Vejamos um momento aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no seu item
logo no seu primeiro e segundo item, que tem como título esse capítulo Buscar e Achareis, nos diz assim, olha, primeiro uma anotação de Mateus, que diz assim, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E Kardec nos explica que, do ponto de vista terreno, essa máxima, buscar e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Porque esse é o princípio do trabalho e, por consequente, da lei do progresso. Portanto, o progresso, ele é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, quando a gente começa a colocar em ação as forças da inteligência para progredir, através desse trabalho para progredir, para evoluir. Então, muitas vezes, o que nos falta é nos conhecer, é percebermos a extensão dos recursos que ainda dormem dentro de cada um de nós. São muitos os recursos. Tem um provérbio persa que diz que nós morremos de fome, né, em frente a uma mesa farta. Somos mesmo assim, famintos. Faminto quando dentro de nós inúmeras possibilidades existem, mas é preciso que elas sejam despertadas. E ninguém vai fazer esse trabalho a não ser nós mesmos. Se é uma janela que só se destrava, né, de dentro para fora, não tem mão que se coloca aqui dentro. Então, quando a gente começa a parar para pensar, eu preciso confiar nessa capacidade de desenvolver essas potências. Eu preciso parar para me conhecer, para perceber o que eu preciso, como eu vou agir, o que eu preciso fazer. Porque senão fico como aquela pessoa, creio em Deus, acredito em Deus, eu tenho fé em Deus e fico ali paralisado, achando que as coisas vão cair, né? Como mais uma vez o maná dos céus ali para me alimentar. Nós sabemos que precisamos agir, né? Buscar e achareis. O que eu estou buscando? O que a gente está buscando? Será que a gente está buscando soluções mágicas? Será que a gente não está buscando olhar para o céu e pedir mais uma vez, como raça incrédula, um sinal dos céus? Como Jesus nos disse? Mais uma vez, o que a gente está buscando? O que a gente procura na realidade? Por que a gente sai, às vezes, tão desalentado, né, das nossas conversas com Deus? Porque, de repente, a gente está buscando uma mágica. E como um professor, né, Jesus está falando assim, ó, não vou te dar a solução, para e vai estudar. Eu já te dei a lição, estuda a lição. Se concentra aí na lição para você entender. Eu não vou te dar a resposta. Senão eu não cresço. Senão eu não amadureço. Senão eu não desenvolvo a possibilidade que eu tenho, que são essas faculdades. Elas vão ser paralisadas. Já repararam? Quando a gente começa lá na plantação de arroz, bota água demais, o que acontece com a semente lá do arroz? Ela apodrece. Imagina um pai ou uma mãe que, em nome do amor, não deixasse um filho fazer absolutamente nada, aprender nada, nem engatinhar, ia deixar, porque ele ia machucar a boquinha, ele ia se machucar. O que ia acontecer com essa criança? Ia atrofiar todas as possibilidades dela. Isso é amor? Não, isso é falta de confiança. Falta de confiança no outro. É impossibilitar o crescimento do outro. Isso não é amor. Isso é querer, isso é medo. Existe uma pequena história, né? Eu gosto muito dessas histórias, que eu acho que elas representam melhor aquilo que a gente está pensando, né?
E tem uma história que nos fala sobre uma enchente que estava numa cidade e tinha uma casa construída num local assim muito perigoso, né? Local baixo, e aqueles locais que a gente conhece em determinadas cidades, né? Que tem aquelas depressões em terreno, e começou a chuva aumentar e aquele terreno começou a ficar inundado. E naquele local só morava um homem sozinho, não tinha vizinho nenhum para pedir ajuda naquele momento. E esse homem começou a rezar para a chuva parar. Rezou para a chuva, assim que a gente fala primeiro, nossos primeiros pensamentos religiosos foram para os fenômenos. Tudo aquilo que a gente não entendia, a gente temia. Então se rezou para aplacar aquela chuva. E a chuva não parava. E aqui então, como o nosso pensamento religioso ele progride assim também, começou a orar para que Deus parasse a chuva. Mas o que aconteceu? A chuva foi subindo, foi chegando na cintura daquele homem. Só que naquele momento que ele está fazendo as suas preces, aparece lá uma canoa. E o canoeiro lá gritou para ele: Ei, entra aqui. E ele disse para o canoeiro: Não, eu estou rezando e o senhor vai me ajudar. E o canoeiro então foi embora. E a água continuou subindo. Lá passa um tempo, já aparece um barco a motor, né? Que chama ele para entrar no barco, para ele sair daquela situação, e ele diz a mesma coisa: Não, eu estou aqui rezando que o Senhor vai me ajudar. E a água continua subindo. Mais uma vez, já vai estar lá, né? Já está lá no bem alto, quando aparece um helicóptero. Olha, o ponto de sofisticação já. E desceu uma cadeirinha até ele com uma corda, para que ele sentasse naquela cadeirinha que o helicóptero tirasse ele daquela situação. Mas ele falou que não ia, porque ele estava rezando e Deus ia ajudar e a chuva ia parar. Bem, acontece que aquela chuva aumentou, o homem foi levado pela correnteza, não sabia nadar e, naturalmente, morreu afogado. Então ele chegou lá no céu, né, da história, e já foi brigando com o primeiro que encontrou, né? Logo lá conversou com São... Olha só, São Pedro, Deus não atendeu às minhas orações e eu rezei tanto, disse ele, né? E São Pedro então respondeu: Mas como é que não atendeu, meu filho? Deus mandou a canoa, Deus mandou um barco a motor e até um helicóptero, e você não quis. Então, a gente, essa história, né? É uma história até engraçada para a gente parar para pensar e falar assim: realmente, Deus não nos atende diretamente. Não há necessidade. Ele nos atende através de outras pessoas e de recursos, né, que ele nos deixou aqui na Terra para serem usados. É um livro, é um pensamento, é uma reflexão, são os nossos amigos. Então, tudo isso é a representação em nossas vidas da canoa, do barco e do helicóptero. Então, a gente começa a lembrar que na nossa esfera sempre vai aparecer a ajuda. Nunca estivemos, nem estamos, nem estaremos abandonados do amor de Deus. Às vezes a gente fala assim: puxa, eu perdi fulano, né? Fulano se foi dessa vida, eu perdi. A gente vai falar: como é que alguém pode ficar perdido dentro do amor de Deus? Não tem como se perder. É uma expressão que a gente usa de uma forma sem reflexão. Foi como no texto inicial, né? Na nossa página inicial, Emmanuel nos disse: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Ou seja, preciso confiar em Deus, mas eu também preciso fazer a minha parte, a parte que me cabe. Então, é aquele
E a gente começa a pensar, quando estamos vivenciando uma dificuldade, né, faceando um problema, a gente primeiro pensa assim: Deus é Pai educador. Em primeiro lugar, a gente vai lembrar disso. Deus é Pai educador. Ele visa, ele tem sempre como objetivo nos ensinar, nos fazer crescer, desenvolver essas potências. E ele ajuda o homem pelo próprio homem. Então, eu quero que Deus apareça para me ajudar. Isso já não é mais confiança em Deus. Isso a gente já pode dizer que é a própria mente da criatura na sua ignorância, né? Como se Deus necessitasse da nossa aquiescência ou da nossa fé para fazer existir o mundo e as suas situações. Então, quando eu tenho toda a situação que eu encontro de dificuldade, que eu estou ali faceando aquele problema, se o primeiro pensamento que eu tiver for Deus é Pai educador e me ama, todo o restante irá se organizar. O primeiro pensamento. Eu acredito em Deus? Acredito. Deus, eu entendo Deus como Pai, amor e misericórdia? Então, aquilo ali já começa a organizar minha linha do raciocínio. Pode acontecer desse pai estar fazendo alguma coisa para me prejudicar? Não, nunca. Jamais em tempo algum. Tudo que ocorre sempre concorre para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Quando eu tenho essa prioridade de pensamento e utilizo essa forma de agir, todo o restante vai se organizando. Então a gente pensa assim: se Deus é Pai educador, e isso é um problema, eu já não pergunto mais assim: por que esse problema está acontecendo na minha vida? Por quê? Por que comigo? Isso é briga com Deus, não é? Por quê? Ué, por que você está falando isso para mim? Isso é quando eu estou incitando o outro. Eu estou fazendo, né, um contraponto. Olha como é diferente quando eu realmente acredito que Deus me ama e eu faceando o problema, eu pergunto assim: para quê? Para que isso está acontecendo na minha vida? Ah, porque Deus é Deus de amor e de educação. Me ensinar o quê? Muitas vezes eu que não estou conseguindo ver, não é mesmo? Não, muitas vezes não. Digamos, na maioria das vezes nós não vemos. O outro que está de fora vê que é uma maravilha. O outro que está de fora, se a gente perguntar, principalmente as pessoas que não são muito lá nossas amigas e que ficam passando a mão na nossa cabeça, imediatamente elas sabem. Elas sabem a nossa dificuldade. Né? Ela vai está passando por você aprende, né? Você aprende isso e aquilo outro. Então, para que está acontecendo na minha vida? Me ensinando o quê? Me fazer amadurecer em que tipo de situação? O que eu estou com necessidade de aprender? Será que eu estou com necessidade de aprender a me harmonizar na área afetiva? Será que eu estou precisando aprender a viver com menos? Será que eu estou precisando aprender a me desapegar, não só de coisas materiais, mas de situações que a vida já me deu? Será que eu estou precisando me desapegar também e entender que as pessoas são livres? Será que eu estou precisando aprender que a minha família não é apenas aquela minha panelinha, a minha família é muito maior, a minha família é uma família universal? Será que eu não estou precisando aprender isso? Será que eu não estou precisando aprender a me desidentificar de coisas materiais? Porque tudo que eu perco dói, é porque eu me identifiquei com aquilo. Então, por isso que está doendo. Já viu quando a gente fala assim: nossa, parece que isso aí aconteceu lá no... Arranharam aqui meu óculos, né? Vamos botar o óculos. Senti uma dor.
Mas por que sentiu dor? Eu estava tão identificada com esse óculos a esse ponto, né? Isso aqui é tão precioso a esse ponto. Eu estou priorizando isso na minha vida. Então, quando eu começo a me desidentificar, a ponto até de me desidentificar com o meu próprio corpo. Eu estou num corpo, eu não sou esse corpo. Estou nele. Esse corpo aqui é ele que envelhece, é ele que vai ter problema de saúde, e é ele que vai ficar aí na matéria, com a própria matéria. Eu não sou esse corpo. Eu sou o espírito imortal. É assim que eu tenho que começar a me organizar o meu pensamento. Não tem novidade nisso. Eu começo a me desidentificar de coisas perecíveis e temporárias para me identificar com aquilo que é eterno, com aquilo que realmente é do meu interesse como espírito, que é isso que importa. Então, quando a gente pensa no problema, o problema quer o quê? O problema quer a solução. Todo problema quer a solução. Qual é a melhor solução? Solução tem várias, mas aquela solução em que prejudica o outro, essa eu não quero mais. Aquela solução que me possibilita um futuro melhor como espírito, essa eu também não quero mais. Então nós já percebemos que queremos uma solução cristã. Então não é mais qualquer solução. E qual a parte que me compete fazer? Né? Quando a gente se pergunta, eu já fiz tudo o que eu sabia fazer? Será? Será que eu já venci toda aquela minha montanha, né, de orgulho, de vaidade? Muitas vezes a gente ainda não... eu já fiz tudo. Aí a gente pergunta para a pessoa, mas você foi lá pedir ajuda ao outro? Não. Você já foi lá pedir desculpa ao outro? Não. Mas você já foi lá, estendeu a tua mão e pediu lá um pedaço de pão? Não. Então, não fizemos tudo. Olha a montanha de vaidade que ainda está aí. Mas meu aprendizado é saber ir lá e pedir. Saber ir lá e receber. Até um não. Quem sou eu tão orgulhosa que não posso levar um não? Que vaidade é essa que não pode, né, de maneira alguma, ser contrariada? A gente começa a refletir. Será que eu já aprendi a fazer? Eu estou usando tudo? Então, quando nos colocamos como um aluno, né, que soube estudar. Quem é o aluno que sabe estudar? É aquele que sabe se dedicar à sua lição. Ele lê uma, duas, três, depois ele se dedica à lição, ele reflete. Cada pensamento, cada pedacinho na sua vida, naquela situação. Então ele vai se dedicando através das suas reflexões. E na hora da prova ele se apresenta sereno. Ele fez tudo o que ele podia fazer. E nós também podemos, né, da nossa parte, caminhar como esse aluno, buscando estudar lições de Jesus, buscando um tempo para nos dedicarmos a essa lição. É preciso se dedicar. Como é que eu vou querer conquistar sem dedicação? Qual é a ideia que nós temos de conquista? É essa? Sem sacrifício? Sem esforço? Sem perseverança? Ao primeiro sinal de dificuldade se abandona uma lição? Que aluno é esse? Ou, se é aluno assim, o que ele conquista na vida assim? Quem é que conquista alguma coisa na vida assim? Bem, eu desconheço. Nossa vida sempre é pautada com muito esforço, com muito sacrifício e com muita perseverança. Nós temos muitos erros que vamos aos poucos aprendendo, né, a compreender e transformar aqueles erros em compreensão, em entendimento. Então, dessa maneira, a gente pode se apresentar na vida como esse aluno e caminhar com a nossa consciência tranquila, independente dos seus resultados. Por quê? Porque durante todos os momentos buscamos agir dentro daquilo que acreditamos. Olha como é importante a gente vivenciar a nossa crença. Agir dentro daquilo que acreditamos, ou seja, vivenciando as lições que Jesus nos ensinou.
E isso é consciência tranquila. Fiz tudo que eu podia fazer, que eu sabia fazer, no meu entendimento das lições de Jesus. Usei toda a minha boa vontade. Bem, lá nesse próprio capítulo 19, lá no seu item 4, Kardec nos diz que é necessário a gente guardar-se de confundir a fé com a presunção. Porque às vezes a pessoa acredita nela, só nela, não é mesmo? Porque a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a si confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois ele sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção ou fracassos que lhe são infligidos. Isso nos faz lembrar dessa própria passagem que é desse moço, né, epilético, que no Evangelho de São Marcos ele nos dá, né, pedindo para que os discípulos curem seu filho e lá não conseguem porque e descobrem que não estão com a fé suficiente. E lá no momento Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim, né, seu filho? Era um filho epilético. E o pai responde: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse pai fala para Jesus. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Olha só, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Olha que coisa linda. Mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque ele sabia o quanto que aquela fé era ainda incipiente. Então, ele acreditava no poder, né, da sua própria fé, mas pediu também ajuda para que essa fé, né, fosse fortalecida. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, muitas vezes nós pedimos a Jesus: ajuda-me, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Então, nós começamos a compreender que é necessário fazermos a nossa parte, com toda a nossa boa vontade, nosso esforço e sacrifício, para assim nós desenvolvermos as nossas possibilidades que dormitam dentro de nós. Compreendemos acreditar e fazer a nossa parte. A nossa fé nas nossas possibilidades, mas também nos recordamos sempre que somos simples instrumentos da vontade de Deus, porque sem Ele nada podemos. Então, vamos reparar que é natural que nós façamos os nossos planejamentos. Nós confiamos na possibilidade de execução. Nós pegamos lá a nossa agenda, nós nos organizamos o ano, eu organizei mês, né, as semanas, o dia. Isso são nossos planejamentos. A gente planeja quando o filho fizer não sei quantos anos, eu vou fazer não sei o quê. Quando eu tiver com não sei quantos anos, eu vou estar não sei como. Isso é o nosso planejamento. Eu também tinha, né, tem um exemplo bem prático, olhando aqui hoje a minha agenda de estudo, de algumas casas espirituais, e meu planejamento. Claro que eu tenho que me organizar, senão, sem organização, eu não conseguiria, né, dar conta como ninguém dá conta. A gente não organiza não, o nosso salário, a gente não vai conseguir dar conta. Tudo necessita de organização, de um planejamento financeiro,
Não é assim? Então, tudo tem planejamento. Planejamento de estudo. O que eu estudo nesse dia, o que eu estudo no outro? Tem que me organizar. Então, eu me lembro sempre dessa questão de organização, de planejamento, de uma história que conta que deram para um moço capinar lá uma fazenda imensa. Ele olhou e ficou tonto com aquilo e falou, não, como é que eu vou capinar isso aqui tudo? Então ele teve uma ideia. Ele foi e foi começando a colocar cercas, foi colocando linha, 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 foi dividindo em pequenos quadrados, aquela grande extensão de terra, e todo dia um quadrado daquele ele capinava. Então ele ali tinha como dar conta, se planejar. Quando ele olhava tudo, ele ficava perdido, não fazia nada. Então, quando a gente se organiza, é como se trouxéssemos de uma forma mais palatável, né? Uma forma que é possível fazer. Ó. Eu não sou possível realizar o ano inteiro, mas olha só, eu já consigo organizar os meses, aos pouquinhos, né? As semanas, o dia, as horas. A gente vai começando a planejar. Isso tudo é muito lícito, é muito honrado, é digno de quem crê, é digno daquele que pensa, é digno daquele que é precavido. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz esse planejamento, a gente não pode existir que antes de existir esse planejamento, existe uma coisa que se chama programação divina. Nós não podemos esquecer que existe, antes dessa minha vontade de organização, a vontade de Deus, uma vontade sábia e soberana, e que vai me conduzir. E eu tenho que entender, eu tenho que ter essa flexibilidade. O que aconteceu com a minha agenda nesses outros meses aí que passaram? Não puderam ser colocadas em prática. Por quê? Porque existiu uma vontade maior que a minha. Eu vou entrar em desespero? Não. Vou encontrar soluções de fazer o trabalho de uma forma que a gente às vezes nem nunca pensou. Não é assim? A necessidade é a mãe da criatividade. Então a gente vai lá e vai criar uma forma de fazer o trabalho. O trabalho tem que acontecer. Aquele que tem vontade de trabalhar, o trabalho vai precisar acontecer. Então a necessidade, ela vai exercitar a possibilidade, todos nós, usarmos nossa inteligência para N situações, esse momento que estamos vivendo. Então, antes do meu planejamento, existe a programação de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou, também na oração dominical, a dizermos o quê? Pai, seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque a minha é uma vontade ainda muito limitada à minha vida terrena, aos meus interesses, ao meu entendimento de dor, glória, não é isso? A vontade, Senhor, que me vê como espírito imortal, que é o progresso, que é a evolução espiritual. Então, quando a gente abandona, faz a nossa parte, mas chega uma hora que fala, Senhor, eu vou até aqui. Não pude ir, fiz o que eu sabia, acabou. Fiz a minha prova. Seja feita a vossa vontade. Tem uma mensagem do Espírito de Verdade, no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, né, o Cristo Consolador, lá no item 7, que nos diz assim, vamos ver esse pedaço aqui, ó. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Reparemos agora essa parte. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Ou seja, não buscarmos essa força e consolação em outro lugar. Não adianta ir buscar em outro lugar, porque o mundo é impotente para dar. Então, quando a gente começa a entender que existe um limite dentro do mundo material,
É um limite de ação, né? Existe um limite de ação. E que nesse momento, quando a gente encontra esse limite, o que, que vai entrar? A confiança em Deus. Então, o divino, ele age onde o humano é impotente para agir. E só vai até ali. O nosso conhecimento humano só vai até ali. Nosso conhecimento de remédio só vai até ali. Nosso conhecimento, a nossa condição de entender relações sociais só vai até ali. O que a gente faz quando não tem mais? Usamos tudo que sabíamos, como um bom aluno, com a nossa consciência tranquila e muito sereno. Vamos caminhar, vamos andar para frente, vamos andar. Depositando aos pés do Cristo, dizendo: Senhor, só sei fazer até aqui. Estudei. Essa parte do problema eu não sei resolver ainda, Senhor. Esse é aquele ato da humildade. Fiz a minha parte, confiei na minha possibilidade de agir e também tenho que ter a humildade de reconhecer que eu não sei tudo e que eu não tenho essas possibilidades todas desenvolvidas. É aquele momento que eu paro assim: nossa, olha, como falta desenvolver coisa em mim. Aí deposito aos teus pés, Jesus. Eu sei que com o tempo tudo isso será resolvido. Do teu jeito, Senhor. Porque do meu ainda não será. Eu ainda não tenho o pensamento do justo. Eu ainda não penso integralmente junto com a lei de Deus. Então, a fé, quando esse estudo vem da fé humana, né, que a gente está fazendo aqui, da fé divina, a gente pode utilizar, com um bom entendimento, né, aquela figura do lavrador, do trabalhador, que está ali sucando a terra para o plantio, ele está ali suando, né? Ele está ali se esforçando naquele seu labor, mas enquanto a sua mente pensa em Deus, que ela é a maior oração que existe. Todo o corpo físico dele, né, toda aquela energia física dele, está ali no trabalho, né? Então ele, na realidade, ele está pagando ali o planeta Terra, que é o planeta que ele mora, com o suor do seu próprio rosto, né? Não somos nós, quando todo dia levantamos para trabalhar e a nossa mão lá está lá lavando uma louça, está lá varrendo uma casa, lavando uma roupa, não importa o trabalho que esteja fazendo. É a forma como a gente agradece ao planeta por estarmos aqui. Então a gente tem que trabalhar para a melhoria da nossa casa, melhoria, né, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo. Nós trabalhamos para que isso tudo progrida, para que todos possam ser beneficiados. Então, enquanto o meu corpo executa uma série de movimentos de desgaste energético, a minha mente, ela está ligada no mais alto. Então, a minha mão trabalha na terra, meu pé está fincado na terra, mas minha mente está para cima, está para o mais alto. A gente repara, então, isso? Então, isso é a fé humana e a fé divina? Então, nós sabemos que nós vamos plantar. Quando está mexendo ali na terra, a gente sabe que a gente está plantando ali. A gente acredita que está plantando para quê? Para colher. E depois que a gente vai colher, a gente vai se alimentar daquele fruto. Porque eu também acredito que aquele fruto dentro do meu organismo vai ser traduzido, né, num elemento, aquele elemento material vai ser traduzido em energia. Eu preciso de energia para continuar vivo. Então ele vai ser traduzido em energia. Não é assim que a gente faz? Então eu acredito que eu vou plantar, que eu vou colher, que eu vou comer do fruto para meu organismo material continuar vivo. Mas, na realidade, a gente bem sabe que a nossa parte é apenas semear.
colocar ali, arrumar a terra e plantar. Todo o restante pertence a Deus. Sol, a chuva, todo o restante não é mais da minha parte. Eu não sei se eu vou conseguir colher daquele fruto. Eu não sei, colhendo daquele fruto, eu não sei se ao ingerir aquele fruto, o meu organismo vai conseguir decompor aquele fruto. Se vai conseguir transformar aquilo ali em energia. Isso eu não sei. Eu posso comer quantos frutos forem, mas pode ser que meu organismo não dê conta daquilo ali. Então é aquele momento que eu falo assim, até aqui é o caminho. Então é isso que nos faz, né, olhar para um bebê e acreditar que nós estamos ajudando ele a crescer, dando alimento, dando proteção, dando tudo. O restante pertence a Deus. É isso que faz com que as alfabetizadoras, né, os professores, cheguem lá junto aos seus alunos, aquele aluno que deixa aquele lápis cair, borracha cai, lápis quebra. É aquela confiança no trabalho dele, mas na confiança que aquele aluno vai progredir. O restante não pertence a ele. Você imaginou se a gente quisesse ver resultado em tudo imediatamente? A gente não faria nada. A importância da evangelização junto aos presos. Você quer o quê? Você quer algum resultado imediato? Quantas vezes no trabalho junto ao presídio, né? Eu ouvi algumas pessoas falando para mim, você está enxugando gelo. A minha parte não é colher. A minha parte é levar, né, em nome de Jesus, a boa nova. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita com o entendimento da reencarnação, da continuidade da vida. Essa é a minha parte. Se aquela criatura vai transformar aquilo numa melhoria, um benefício para a vida dela, isso é uma questão que não me diz respeito. Deus é que sabe como é que está aquele terreno. Aquela semente foi lançada. Isso eu sei que foi lançado. Se ela vai germinar, não me cabe. Então é quando a gente planta e caminha, plantando, olhando para frente, sem se deter o resultado. Senão ninguém ia ajudar morador de rua, os trabalhos de evangelização. Isso tudo são sementes depositadas. A gente tem que aprender a se desapegar de resultado, porque o resultado pertence a Deus. Isso que a gente tem que entender. Nós vamos encerrar, né, o estudo de hoje, lembrando do nosso querido Chico Xavier, em que ele conta no livro, foi narrado pelo Carlo Bacelli no seu livro Chico e Emmanuel, uma história vivenciada por Chico, que ele considerou uma verdadeira vitória da fé. E a história se passa com Chico contando que foi em 1928, numa noite das preces, né, apareceu lá no grupo uma jovem tuberculosa, rogando auxílio. Ela estava muito abatida e ofegante. Imaginemos a tuberculose, né, com toda aquela dificuldade. E ela contou, né, da hemoptise que ela sofrera. Hemoptise é uma expectoração com sangue, né, que tem presença de sangue, que é resultante lá de uma hemorragia na origem dos pulmões, lá na árvore respiratória. Então aquela moça estava ali cansada e ela pediu ao Chico uma orientação do doutor Bezerra de Menezes, que nesse tempo já estendia caridosamente, através do Chico Xavier, as suas receitas. Então o Chico fala assim, ó, doutor Bezerra veio até nós e recomendou à moça diversas providências que lhe auxiliariam a cura. E terminar as instruções dele, disse, escrevendo por nossas mãos, psicografia, não é mesmo? Filha, procure fazer o que lhe peço, tomando a presente orientação por 30 dias seguidos. A moça chorou, porque ela disse que não tinha dinheiro para atender aos conselhos recebidos. O doutor Bezerra passou um remédio para tomar durante 30 dias, ela não tinha dinheiro para comprar. E, o outro lado, o Chico ficou muito comovido, ele disse, porque eu também não possuía os recursos necessários. Então, disse a ela que tivesse confiança, porque os recursos apareceriam.
Depois de um mês, a mesma jovem voltou às preces plenamente revigorada. Perdera o abatimento, trazia a face rosada. Então ele diz que foi impelido a perguntar-lhe se havia obtido os recursos que nem ela e nem eu possuíamos 30 dias antes. Ela conseguiu o dinheiro, né? E sorrindo, ela diz: Chico, o doutor Bezerra me aconselhou a usar as instruções dele por 30 dias. Não foi? Não tendo dinheiro, eu cortei o papel da orientação em 30 pedacinhos e cada manhã eu fazia uma prece, pedindo o amparo de Jesus e engolia um dos pedacinhos com água de nossa casa. Ao fim de 30 dias, bebi a receita do doutor Bezerra e o próprio médico que me tratou a princípio já declarou que eu estou perfeitamente restabelecida. Então, companheiros, lembremos sempre de agradecer a Deus, de fazer a nossa parte, dentro das nossas possibilidades, sem má vontade. Pelo contrário, com muita boa vontade. Mas, acima de tudo, confiarmos em Deus. Deus tem soluções que não conhecemos. Que aprendamos, então, a usar o amor invisível de Deus para nos proteger e prosseguirmos assim, mais confiantes e serenos. Que possamos, ao final, dizermos sempre, em nossos agradecimentos, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Com Ele estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. E como é bom. Que Deus abençoe a todos nós e que fortaleça sempre a nossa fé. Muita paz a todos. Graças a Deus.